Olá, pessoal. Sou a professora Tatiane, trabalho a disciplina de Geografia. Eu gravei aqui mais uma aulinha para vocês, tá? A prof juntou o conteúdo aqui do 6º ano com o conteúdo do 1º ano. Ah, professora, mas por que você juntou as duas turmas? Eu juntei as duas turmas porque o conteúdo de vocês são relacionados. Ou seja, no 6º ano e no 1º ano, vocês vão ouvir as mesmas palavrinhas, vão ouvir os mesmos conceitos, tá bom? A única diferença é a forma que a professora vai explicar para vocês. O que acontece? Eu juntei as turmas aqui no vídeo, as aulas, então eu vou explicar um pouco mais fácil para o 6º ano e vai ter algumas partes que eu vou aprofundar um pouco mais o assunto que é para o 1º ano, tá? Espero que vocês gostem da aula. Então, para reforçar um pouquinho da aula Paraná que vocês estão assistindo em casa, estão assistindo pela TV, pelo aplicativo ou pelo YouTube, a prof preparou essa aula na qual eu vou estar passando uma atividade para vocês, tá bom? Então, essa aula é um complemento da aula Paraná, ou seja, um resumo ou simplesmente a forma diferente da professora estar explicando aquele mesmo conteúdo que foi exposto para vocês, tá bom? Então, para o 6º ano, tá na página 19, o que vocês vão estudar a partir de agora, que é o espaço geográfico, tá? Mas antes do espaço geográfico, a prof quer relembrar um pouquinho o que foi estudado antes do espaço geográfico, que também é um conceito muito importante na geografia, que eu preciso que vocês saibam para a gente poder continuar os conteúdos da frente, tá? Que é o conceito de paisagem. A paisagem, então, é o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um determinado local. Ou seja, a paisagem ela é dividida em paisagem natural e a paisagem cultural. Vamos entender a diferença delas? Vamos pegar um pouquinho da aula de história, vamos pegar emprestado daí da nossa matéria, né? Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, que ele desceu da embarcaçãozinha dele, exatamente na Bahia, ele encontrou lá uma paisagem natural. Que paisagem era essa? A Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, que encantou os olhos dele, né? Essa é uma paisagem natural. Só que hoje, se você pegar o teu barco e chegar exatamente no ponto que ele tinha chegado, você vai encontrar aquela paisagem que ele encontrou? É obviamente que não. Hoje você pode encontrar lá uma paisagem cultural, ou seja, que o homem teve interação com a natureza e mudou todo o quadro da paisagem natural, sendo então uma paisagem cultural. Devia ter desligado o Wi-Fi para não aparecer as mensagens ali, né? Mas tudo bem, vamos continuar. A paisagem cultural, então, é a paisagem natural que o homem transformou, que o homem modificou, a natureza que o homem explorou, e que isso acontece muito aceleradamente nos dias a dias, certo? Então, paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Mas é tudo bonito? Toda paisagem é bonita? O que vocês acham? A resposta é não. Quando nós falamos em paisagem, principalmente quando nós não conhecemos a geografia, nós pensamos que paisagem, ai que paisagem linda, nossa que paisagem. Então, pessoal, paisagem não é só uma floresta bonita, algo bonito, algo natural, não. Existem paisagens feias, por exemplo, num pós-guerra, cidade toda destruída. O que você vê, o que os teus olhos alcançam é o quê? Uma paisagem. Então, não é uma paisagem bonita, tá bom? Então, quando nós falamos de paisagem natural, obviamente, são partes da natureza que está compondo aquela paisagem, né? Mas existem paisagens natural, totalmente natural, que você olha, só existem coisas da natureza naquele lugar, só que não é uma paisagem natural. Como assim? Eu vou olhar para uma imagem, vou olhar para um lugar que é uma paisagem natural para os meus olhos, mas não é uma paisagem natural, não estou entendendo. Vamos lá. Vamos pegar uma plantação de milho. Você olha a plantação de milho,
Longe você vê aqueles pés de milho, você só vê coisa natural, você não vê nada de cultural ou de transformação naquela paisagem, né? Naquele meio do milho. Então, por que não é uma paisagem natural? Aquela ali não é uma paisagem natural. Ela já foi uma paisagem natural, mas o homem foi lá e transformou ela. Transformou numa paisagem cultural. Porque aqueles pés de milho não foi a natureza que colocou ali. Quem que colocou ali foi o homem. Então, para o homem colocar aqueles pés de milho ali, ele teve que destruir, de repente, uma paisagem natural, derrubar uma árvore, modificar aquele espaço e então plantar, pegar teu trator, pegar teus equipamentos e ir lá plantar esses pés de milho lá. Então, por isso, você olha aquela paisagem, talvez você pense que seja uma paisagem natural, mas aquela paisagem é uma paisagem cultural, porque foi o homem que inseriu aquela paisagem lá, tá legal? Então, vamos falando muito de paisagem, mas eu quero também que vocês entendam o conceito de espaço geográfico. Porque muitas pessoas confundem o espaço geográfico com o conceito de paisagem, tá? O espaço geográfico é o resultado do processo de transformação do espaço natural e que tem totalmente a intervenção do homem, tá? Pera aí um pouquinho, deixa a prof fazer uma coisa aqui. Prontinho, tava aparecendo as mensagens ali, a prof foi e desligou o Wi-Fi. Então, nós estávamos falando do espaço geográfico. A geografia é exatamente a matéria que você vai estudar, então, o espaço geográfico, tá? Então, o espaço geográfico é a interação do homem, tá caindo, tá ficando torto, não é isso. É a interação do homem no espaço geográfico entre o espaço natural e o espaço cultural. Vamos pegar um exemplo. O planeta Terra, o nosso universo, ele é um grande espaço geográfico, tá? Esse espaço geográfico, ele foi sempre o mesmo? Não. Esse espaço geográfico não foi sempre o mesmo. Ele já foi alterado e muito alterado e modificado pelo homem, né? Vamos pensar há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás, os homens, as pessoas, eram nômades. Vocês já devem ter visto na aula de história. Quem não viu ainda o sexto ano, de repente ainda não chegou ali, não sei. Mas quem não viu ainda sobre nômade? Nômade eram pessoas que ficavam ali no local, caçavam, pegavam alimento, né, para sobreviver. E quando ele explorava todo o que precisava ali, ele ia para outro lugar. Ou seja, ele saía dali e deixava a natureza reproduzir. Então, os nômades, eles não degradavam com tanta pressão a natureza, igual hoje nós exercemos em cima da natureza, com toda essa pressão, com toda essa, vamos dizer, destruição. Então, depois que surgiu então a agricultura, que as pessoas pararam de ser nômades. Por que elas pararam de ser nômades? Porque elas tiravam então os elementos da natureza para sobreviver e também para estocar, ou seja, ele tirava elementos da natureza para ele e para outras pessoas também. E com isso, então, foi modificando todo o espaço geográfico, tá? É só vocês analisar, então, a cidade de vocês, a vila em que vocês moram, e conversar com os pais, com os avós ou com pessoas que moravam ali há mais tempo. Façam essa pergunta para eles. Pai, ou seja, avó, essa vila que a gente mora foi sempre assim ou ela foi modificada com o passar do tempo? Seria interessante se vocês conseguissem esse acesso, até olhar ou na internet, ou olhar imagens de foto. Vamos ser mais preciso? Vamos olhar então o lote da casa de vocês há 5 anos atrás, há 10 anos atrás e como é hoje? Você pode perceber que alguma coisa foi modificada. De repente tinha uma árvore, foi cortada essa árvore para fazer uma garagem, teve a necessidade de aumentar a casa, tirou um pedaço ali do meio natural. Então vamos fazer essa observação para vocês entenderem que o espaço geográfico ele muda constantemente. Por quê? Porque nós exercemos sobre a natureza, nós extraímos a natureza porque nós precisamos daquele espaço geográfico, tá?
Para o primeiro ano, eu vou entrar um pouco mais no conteúdo. Vamos dizer, essa pergunta é para o primeiro ano. Existe hoje um espaço natural? O que vocês acham? Eu posso te dizer que existem teorias por aí que não existe mais meio natural em lugar nenhum, tá? Vamos lá, vamos aqui pertinho na nossos vizinhos aqui nas Cataratas. Vocês chegam lá e vocês olham aquela paisagem natural, né? Que vocês acham que é natural. Pois chega lá, se encanta. Mas nós sabemos pelos nossos estudos que aquilo lá não é mais uma paisagem natural, porque o homem teve que modificar a paisagem para os turistas, para nós podermos ir lá visitar. Ou aquela passarela sempre esteve lá, tá? Eu deixei uma questãozinha para vocês refletir, para vocês pensar, tá bom? Senão o nosso vídeo, a nossa videoaula vai ficar muito longa. Se eu ficar aqui falando, porque eu tenho horas para falar para vocês sobre espaço geográfico, sobre paisagens, tá? Mas isso aí, no momento que a gente voltar para nossa sala de aula, nós vamos estar conversando mais sobre isso. Então, essa videoaula que eu passei aqui para vocês é apenas para vocês complementarem, então, as aulas que estão tendo pela TV ou pela internet, não sei como que vocês estão assistindo, tá? As atividades eu vou estar enviando para vocês. Beijo da prof, até mais!